Zeus governava todos os deuses, todos os mortais, todos os mares, todas as terras, todos os céus. Mas atrás dos raios e do poder, havia um Deus que mentia para quem amava, que punia quem o ajudava e que destruía qualquer um, mortal ou imortal, que ousasse desafiá-lo. O pai dos deuses não era um líder, era um tirano. E hoje, o Olimpo das Trevas vai mostrar quem Zeus realmente era. Para entender Zeus, você precisa começar do começo. E o começo de Zeus é uma história de horror. O pai de Zeus era Cronos, o titã do tempo, o senhor absoluto do universo antes do Olimpo existir. Cronos tinha um problema, uma profecia que dizia que um dos seus próprios filhos o derrubaria do trono, exatamente como ele tinha feito com o pai dele, Urano. E o que Cronos fez para evitar a profecia? Ele devorou os filhos. Cada vez que Reia dava à luz, Cronos pegava o bebê, um deus recém-nascido, e engolia, inteiro, vivo. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, um por um, desapareceram na barriga do titã. 5 deuses devorados, 5 filhos que nunca viram a luz. Quando Reia ficou grávida pela 6ª vez, ela não aguentou mais. Ela fugiu para a ilha de Creta, escondida nas montanhas, e ali deu à luz em segredo. O bebê era Zeus. E no lugar de Zeus, Reia entregou a Cronos uma pedra enrolada em panos. Cronos, sem olhar 2 vezes, engoliu a pedra achando que era mais um filho. Zeus sobreviveu, mas não por bondade do destino. Sobreviveu porque sua mãe foi mais esperta que um titã. E esse detalhe importa, porque Zeus aprendeu a primeira lição da sua vida antes mesmo de saber andar. Neste universo, sobrevive quem engana melhor. Zeus cresceu escondido, alimentado por uma cabra chamada Amalteia, protegido por guerreiros que batiam escudos para abafar o choro do bebê divino. E quando cresceu, Zeus não fugiu, não se escondeu. Ele voltou. Voltou disfarçado. Infiltrou-se no palácio de Cronos como um servo e ofereceu ao pai uma bebida, uma mistura que provocou em Cronos o vômito mais importante da história da mitologia. Cronos vomitou a pedra e depois, um por um, vomitou os 5 filhos que tinha engolido: Poseidon, Hades, Hera, Deméter, Héstia. Todos vivos, todos adultos, todos furiosos. E assim começou a titanomaquia, a guerra dos titãs. De um lado, Zeus e seus irmãos recém-libertos. Do outro, Cronos e os titãs, que governavam o universo há eras. A guerra durou 10 anos. 10 anos de combate entre deuses e titãs. Montanhas eram arrancadas do chão e arremessadas como pedras. Os mares ferviam, o céu rachava com cada golpe. Zeus precisava de uma vantagem e encontrou 3. Primeiro, libertou os Ciclopes, gigantes de um olho só, presos no Tártaro por Cronos. Em troca da liberdade, os Ciclopes forjaram para Zeus a arma mais poderosa do universo, o raio. Um raio que podia destruir qualquer coisa, titã, montanha ou o próprio tecido da realidade. E depois libertou os Hecatônqueros, monstros com 100 braços e 50 cabeças, criaturas tão terríveis que o próprio Cronos as tinha aprisionado por medo. Zeus prometeu-lhes liberdade, e eles, com seus 100 braços cada, começaram a arremessar montanhas inteiras contra o exército dos titãs. A batalha final aconteceu. Zeus no centro, com raios cortando o céu, seus irmãos ao lado, os Ciclopes e os Hecatônqueros como forças imparáveis. Cronos caiu, os titãs caíram, e Zeus os prendeu no Tártaro, a prisão mais profunda do universo, abaixo do próprio Hades. Zeus tinha vencido, e agora precisava dividir o mundo. Depois da guerra, Zeus reuniu seus 2 irmãos, Poseidon e Hades,
e fez um sorteio. Zeus ficou com o céu, Poseidon ficou com os mares, Hades ficou com o mundo dos mortos. Parecia justo, mas havia um detalhe. Zeus se autoproclamou rei de todos os deuses. O céu não era apenas um domínio, era o trono, e quem controla o céu controla tudo o que está abaixo. Poseidon aceitou, com ressentimento. Hades aceitou, com amargura. E assim nasceu o Olimpo como governo, não uma democracia divina, uma monarquia absoluta disfarçada de sorteio. E Zeus governou exatamente como você esperaria de alguém que aprendeu política vendo o próprio pai devorar seus irmãos, com poder absoluto, paranoia constante e punição brutal para qualquer dissidência. Quando Prometeu roubou o fogo e o deu aos humanos, Zeus não debateu, não advertiu. Ele acorrentou Prometeu a uma montanha no Cáucaso e mandou uma águia comer o fígado. Todos os dias e todas as noites o fígado se regenerava, e na manhã seguinte a águia voltava. Esse castigo durou milhares de anos, por dar fogo aos mortais. Quando os humanos se tornaram arrogantes demais, na visão de Zeus, não na realidade, Zeus mandou o dilúvio, afogou a humanidade inteira. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo debaixo d'água. Somente 2 sobreviveram, Deucalião e Pirra. E só porque Prometeu, o mesmo que Zeus torturava, avisou o filho em segredo. Zeus não protegia a humanidade, Zeus controlava a humanidade. E quando perdeu o controle, simplesmente resetou. Mas a tirania de Zeus não se limitava aos mortais. Dentro do Olimpo, seus próprios familiares viviam sob ameaça constante. Quando Reia, Poseidon e Atena tentaram uma rebelião, acorrentando Zeus quando dormia, ele foi libertado por um gigante de 100 braços. E a punição? Zeus pendurou Reia no céu com correntes de ouro, bigornas amarradas nos pés, até que ela gritasse que nunca mais o desafiaria. A própria esposa, pendurada no céu, com bigornas nos pés, porque ousou questioná-lo. Esse era Zeus, o pai dos deuses. Mas se Zeus era brutal com seus inimigos, com as mulheres que desejava era algo pior. Era astuto. Zeus não conquistava, Zeus enganava. E a lista de enganos é tão longa que os próprios gregos perderam a conta. Para seduzir Leda, rainha de Esparta, Zeus se transformou em cisne, não num deus resplandecente, num cisne. Aproximou-se dela à beira de um rio, fingindo ser um animal indefeso, e a violou. De Leda nasceram 4 filhos, 2 mortais, 2 divinos. Um deles era Helena, a mesma Helena que anos depois causaria a Guerra de Troia. 10 anos de massacre, dezenas de milhares de mortos, porque Zeus quis se disfarçar de pássaro. Para chegar à Europa, uma princesa fenícia, Zeus se transformou em touro, um touro branco, manso, dócil. Europa montou nas costas do animal sem saber que era um deus. Zeus mergulhou no mar e a levou para Creta, onde a tomou contra a vontade dela. Para seduzir Danae, mãe de Perseu, o herói que matou Medusa, Zeus se transformou em chuva de ouro. Danae estava presa numa torre de bronze pelo próprio pai, que queria evitar uma profecia. Nenhuma porta, nenhuma janela acessível. E Zeus entrou como chuva, porque para Zeus não existiam barreiras. Para se aproximar de Alcmena, esposa fiel de Anfitrião, Zeus se transformou no próprio marido dela. Tomou a forma do homem que Alcmena amava, dormiu com ela fingindo ser seu esposo, e dessa noite nasceu Hércules. Pense no nível de crueldade. Não bastava a violência. Zeus mentia, manipulava, tirava de cada mulher a capacidade de dizer não, não pela força bruta, mas pelo engano perfeito. Elas nem sabiam que estavam diante de um deus. E Hera, a esposa. Hera sabia de tudo. Cada traição, cada transformação, cada filho bastardo que aparecia. E Hera não podia punir Zeus,
Ele era intocável. Então ela punia as mulheres, as vítimas e os filhos que nasciam dessas traições. Hércules. Hera mandou 2 serpentes para matá-lo no berço. Quando isso falhou, ela o enlouqueceu. Fez com que Hércules, em delírio, assassinasse sua própria esposa e seus filhos. Io, uma das amantes de Zeus, transformada em vaca pelo próprio Zeus para escondê-la de Hera. E quando Hera descobriu, mandou um inseto picar Io sem parar, perseguindo-a pelo mundo inteiro. Calisto, uma ninfa de Ártemis, violada por Zeus disfarçado da própria Ártemis. Quando Hera descobriu, Calisto transformou Calisto numa ursa e quase fez com que o próprio filho de Calisto a matasse numa caçada, sem saber que o animal era sua mãe. Os mitos estão cheios dessas histórias. Dezenas, talvez centenas, e em cada uma o padrão é o mesmo. Zeus deseja, Zeus engana, Zeus toma. E quem paga o preço nunca é ele. Mas por que ninguém parava Zeus? A resposta é simples e brutal. Porque Zeus era o poder. Depois de derrotar os titãs, depois de aprisionar Cronos, depois de dominar o céu, Zeus enfrentou mais uma ameaça. Tifão. A criatura mais terrível que o universo já produziu. Tifão era filho de Gaia, a própria Terra, e foi criado para destruir Zeus. Era um monstro tão grande que sua cabeça tocava as estrelas. Tinha 100 cabeças de dragão, cada uma cuspindo fogo. Seus olhos brilhavam com um vermelho que fazia os deuses tremerem. Quando Tifão apareceu, os deuses do Olimpo fugiram. Todos. Ares, Hermes, Apolo, Afrodite, todos se esconderam no Egito, disfarçados de animais. Cada deus poderoso do Olimpo virou as costas e correu. Menos Zeus. Zeus enfrentou Tifão sozinho, e o combate quase destruiu o mundo. Raios contra fogo, o céu contra a terra, montanhas desmoronando, oceanos evaporando, o chão rachando até o Tártaro. Em algum momento, Tifão arrancou os tendões de Zeus, literalmente retirou os tendões do corpo do Deus Supremo, deixando-o sem forças. Zeus caiu. O rei dos deuses, derrotado e mutilado, jogado numa caverna. Mas Hermes e Pan resgataram os tendões. Zeus se recuperou e voltou com uma fúria que não tinha antecedentes. Ele arremessou o Monte Etna inteiro em cima de Tifão, enterrou a criatura mais poderosa do universo debaixo de uma montanha na Sicília, e ali Tifão ficou, para sempre. Dizem que as erupções do Etna são Tifão tentando escapar. Depois de Tifão, ninguém mais questionou Zeus. Ninguém mais tentou. O Deus que derrotou seu pai, que venceu os titãs, que enterrou Tifão debaixo de uma montanha, esse Deus era para todos os efeitos invencível. E um Deus invencível não precisa de justiça, não precisa de moral, não precisa de limites. Zeus tinha poder absoluto e usou esse poder exatamente como a história humana nos ensina que o poder é usado, sem nenhuma restrição. O que Zeus nos ensina? Zeus nos ensina que os gregos não inventaram seus deuses por conforto, inventaram por honestidade. Porque os gregos olharam para o mundo e viram a verdade. O poder não é justo, o poder não é moral, o poder simplesmente é. E quem o tem, faz o que quer. Zeus é o reflexo perfeito de como o poder real funciona. Os reis da Grécia Antiga não eram diferentes. Traíam, manipulavam, puniam os fracos e recompensavam os leais. E os gregos, em vez de inventar um Deus perfeito e bondoso, inventaram um Deus que era exatamente como seus governantes, poderoso, brilhante, carismático e completamente sem escrúpulos. Talvez a maior verdade da mitologia grega seja esta: os deuses não são modelos a seguir, são espelhos. Espelhos que refletem o que os humanos fazem quando ninguém pode pará-los. E Zeus, o pai dos deuses, o senhor dos raios, o rei do Olimpo, é o maior espelho de todos. Se você quer continuar descendo pelas sombras do Olimpo, inscreva-se e ative o sino.
O próximo episódio é sobre o deus que todos chamam de vilão, mas que talvez seja o mais honesto de todos os deuses gregos. Hades, o senhor dos mortos. A verdade que o Olimpo não queria que você soubesse.